Olá, pessoal. Que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja feita na sua vida hoje e sempre. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar dos 4 benefícios da luta. E tem benefícios na luta? Ah, tem. A primeira delas é que a luta te torna mais forte. Lembra de Davi, da história de Davi? Davi, ele lutou com o leão, e depois ele lutou com o urso, ou foi com o urso primeiro e depois com o leão. Enfim, ele estava ali sendo treinado. Só que ele não entendia. Ele poderia perguntar: Senhor, olha eu aqui todo machucado porque eu tive que lutar com o leão para poder proteger as minhas ovelhas, né? Por que isso? Por que isso? Mas quando ele foi lutar com Golias, que ele chegou lá diante de Saul disse assim: mas você é moço, você é novinho, você nunca participou de guerra. Ele disse: eu matei o leão, eu matei o urso, e eu vou matar esse incircunciso, em nome do Senhor. Primeiro que ele sabia que ele tinha a força do Senhor, porque ele entendeu que ele venceu o leão e o urso foi com a força do Senhor, e que aquilo era um treinamento para que ele pudesse vencer o gigante, mas só quando o gigante veio que ele entendeu. Então muitas vezes na luta a gente não entende, mas a luta nos torna mais forte. A luta Deus permite para nos fortalecer, nos ensinar, para que mais para frente algo grande a gente consiga passar. Às vezes o que outras pessoas não conseguem passar sem Cristo, com Cristo a gente consegue, porque nós nos tornamos fortes passando por outras lutas também. Segundo benefício, a luta te faz ficar mais próximo de Deus. Olha, você pode observar que quando você passa por uma luta, você nunca ora do mesmo jeito, com a mesma convicção, com o mesmo sentimento do que quando tá tudo bem e você vai orar. Porque quando tá tudo bem, a gente se torna morno, sabe? A gente se torna morno para as coisas de Deus. Mas quando a gente está passando por uma tribulação, a nossa oração ela é mais ardente. A gente ouve mais pregações, a gente ouve mais a mensagem porque você quer ouvir Deus falar. Você vai à igreja, você faz campanha, a sua oração é diferente. Por isso que Deus permite que passemos por luta, porque isso faz a gente ficar mais próximo dele. Inclusive, eu vi o testemunho de uma pastora, mulher de Deus, e um dos filhos dela se desviou. E ela disse: olha, desde que a minha filha se desviou, eu nunca mais olho para uma mãe com o filho desviado da mesma forma. Eu nunca mais orei para uma mãe da mesma forma que eu olhava antes. Por quê? Porque aí vem a terceira. Porque a luta te faz sensível ao outro. Esse testemunho exemplifica o terceiro benefício. A luta te faz sensível ao outro. E eu quero até ler um versículo que fala assim. Tem um versículo que diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Está em Lucas 22, 31 ao 34, porque eu vou ler mais. Mas vamos parar por aqui primeiro. Veja bem, Satanás pediu para peneirar os discípulos como trigo. Mas o Senhor orou, não para que Satanás não peneirasse, mas para que a fé dele não se desfalecesse. E falou: olha, quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Olha, quando você passar pela luta, você fortalece os teus irmãos. Por quê? Porque a luta nos torna mais sensível ao outro. Mas tem um quarto benefício e último da luta. Pode ter outros benefícios também, mas que eu consegui colocar na ponta da caneta foram esses 4. A quarta: a luta te faz ver quem você realmente é. Nesse mesmo versículo que eu li, tem uma continuação, olha. Lucas 22, do 31 ao 34, eu já li o 31 e 32. Então vamos lá, 33 e 34. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então quando ele falou: quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Quando o Senhor falou se converter, Pedro falou: peraí, Senhor, olha, eu estou pronto. Eu sou convertido e eu estou pronto para ir com o Senhor para a prisão e para a morte. Mas Jesus conhecia Pedro.
e ele disse que Pedro negaria que conheceria ele 3 vezes. E quando Jesus foi preso no Getsêmani, pouco depois dessa conversa, Jesus foi para o Getsêmani e ele foi preso. E fala que Pedro acompanhava ele de longe. E aí veio uma criada, veio uma pessoa e disse: olha, você é discípulo daquele Jesus ali. Não, eu não conheço. Segunda vez, não conheço. Na terceira vez, disse que ele espraguejou. Então, talvez ele falasse até palavrão. Eu não conheço, eu já falei que eu não conheço esse homem e tal. E aí o galo cantou. E aí ele chorou amargamente e saiu dali, porque até então ele estava acompanhando Jesus de longe. E ele foi e fugiu, ele não deu conta de ficar ali olhando para Jesus, porque ali ele viu quem ele era. Ele viu quem ele era. Ele achava que ia para a prisão e para a morte com Jesus, mas na verdade ele não iria. Ele achava que amava a Deus a esse ponto, que ele era convertido, mas ele não era, e ele não amava. Mas Deus permitiu que ele passasse por isso, para que ele pudesse ver ele mesmo. E muitas vezes Deus permite a gente passar por lutas para a gente se conhecer, porque às vezes a gente acha que é o que não é. E quando a gente está passando por bênçãos atrás de bênçãos, a gente não consegue se ver e a gente começa a se exaltar e achar que é o que não é. Que Deus muitas vezes permite. Sabe um exemplo? Às vezes tem uma pessoa, geralmente quem a gente ama, né, da nossa família, marido, filhos, mãe, pai, geralmente uma pessoa que você ama e ela te comete e ela comete a mesma injustiça contra você de novo, e ela te faz mal de novo com uma atitude ou com palavras, e aí você vem aquele ódio, aquele desejo de vingança, ou às vezes é uma pessoa até de fora que cometeu o erro contra você de novo, cometeu uma injustiça, aí vem aquele ódio a ponto de querer que a pessoa morra. Às vezes você não quer, o desejo não é ir lá matar a pessoa, mas às vezes é desejo que aquela pessoa morre, né? E você deseja lá no seu íntimo isso, mas nem em oração você tem coragem de dizer isso para Deus. Mas aí você percebe quem você é. Aquele sentimento de desejar que o outro morra por conta do mal que ele fez para você, aquilo vem à tona e aí você vê quem você é. Mas só veio por conta da luta, por conta da injustiça que você sofreu. Então, hoje eu te pergunto, você teria coragem de agradecer a Deus pela sua luta? E mesmo sem entender nada, agora, saber, mas confiar em Deus, que Ele sabe de todas as coisas e que lá na frente você vai entender? Olha, essa mensagem que fique de reflexão para você, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Tchau.